Ok, está gravando a partir de agora. Então, o tema de hoje é um tema é um tema conjunto, a parte de Gaia, né, conversar um pouquinho sobre a hipótese de Gaia, né, desse Lovelock, né, famoso, e ao mesmo tempo, em seguida, né, falar um pouco sobre a, o registro dessas intervenções antrópicas no sistema Terra, né, sobretudo na interface geosfera com as demais esferas que compõem, né, o sistema. O James Lovelock era um químico, né, físico-químico, vamos dizer dessa forma, que foi contratado pela NASA para poder fazer uma série de... Fez um projeto, né? Projeto investigando as características dos diversos planetas conhecidos à época, né? Portanto, do Sistema Solar, compilando as informações existentes e trabalhando com a viabilidade da existência de organismos vivos. A NASA sempre teve essa preocupação, né, de dar uma prospecção do sistema solar, pelo menos, né, e com esse cuidado de perceber a possibilidade que os demais planetas tivessem da existência de vida, em qualquer nível, né? Então ele foi estudar e ele começou os seus estudos a partir da composição química das esferas externas dos planetas do sistema solar, né? Procurando entender quais são as características. Evidentemente que isso tudo vinha de medições à distância, né? De características físicas dos planetas que permitiam entender a existência da atmosfera, que tipo de atmosfera seria, a existência de água na superfície, com base nessas informações. E nas informações das sondas que posteriormente passaram próximo e umas que pousaram em alguns deles, como o caso de Marte, que é conhecido e é mais para esse milênio do que para o milênio passado. Então, James Lovelock cria uma hipótese, né, levanta uma hipótese de autorregulação da Terra como um sistema, né? E ele, ao fazer isso aí, ele se baseia também em trabalhos anteriores de outras pessoas, pelo menos no sentido teórico, né? E já falavam sobre isso. Então, essa frase que está aí, do James Hutton, que nós já conhecemos, né? O geólogo escocês, né? Que fez o ciclo das rochas, né? Dentre outras coisas. O Lovelock extrai do texto base, né? Do James Hutton, essa frase aí, né? E fala que a Terra deveria ser estudada sob o ponto de vista da fisiologia, né, o estudo dos processos que ocorrem nela. Né? A fisiologia humana é base, né, da medicina, de uma parte da medicina, então ele também fala, olha, como é um organismo, então é possível que a gente estude. Isso o James Hutton naquela época. E o Lovelock acompanha isso aí, e a partir daí, então, ele vai desenvolver essa teoria e, evidentemente, foi bombardeado, né, por tudo quanto é pessoa, né, porque a ciência é assim. Né? A ciência ela vai testar até o limite as ideias, né, para ver se aquilo tem consistência, se as hipóteses explicam, se as hipóteses explicam uma realidade conhecida, né? Ou se elas não são capazes. Se elas não são capazes, elas não vão virar teorias, né? Elas vão ficar ali como uma possibilidade de estudo que não avançou. Né? Então, houve umas críticas profundas aos estudos dele, né? E, de certa forma, nós vamos ver o desenvolvimento disso agora, resumidamente, porque é muito complexo. Né? Mas são as bases da análise integradora do sistema Terra. Né? De longe, a teoria de Gaia ela é o que traz isso. Então, o que ele diz essencialmente? Né? Que as condições da superfície da Terra
a temperatura e composição da sua superfície, sobretudo né, não a superfície da geosfera somente, mas a superfície, a relação entre a superfície da geosfera e as demais esferas, são controladas pela vida. Né? E caso haja alguma mudança ou perturbação, né, nessas condições, a vida age tendendo a regular o estado do sistema, no sentido de um equilíbrio dinâmico, né, que nós vimos lá nas primeiras conversas que nós tivemos, né? Era o equilíbrio dinâmico, a homeostase, né? São palavras, resiliência, né? Me lembro de ter mostrado isso para vocês, que é a capacidade do sistema de se ter as suas características mais ou menos equilibradas em torno de umas condições ideais ali, a menos que ele sofra uma grande perturbação. Né? E aí ele vai chamar de geo-homeostase. Né? E eu só mudei aqui porque gel não tem jeito ainda. Né? A palavra gel está sempre ligada à parte rochosa, né, do sistema Terra. Né? E Gaia é mais uma coisa mais ampla. Né? Envolve o sistema Terra. Você poderia ser homeostase do sistema Terra. Né? Seria melhor do que o gel aí. Mas, enfim, isso é as bases da hipótese do Lovelock. E para isso, ele mostra algumas evidências, né, que para ele foram suficientes para dizer que a, a Terra era um planeta vivo. Né? O planeta Terra é um planeta vivo, né? Porque ele tem as condições muito peculiares em relação aos demais planetas do Sistema Solar. Uma delas é essa composição química da atmosfera, né? Que é rica em oxigênio e com dois gases combustíveis, né? Sob presença de oxigênio, né? Inflamáveis sob presença de oxigênio, em termos de concentrações, né? Que é o metano e o gás carbônico. Nenhum outro planeta conhecido do Sistema Solar, nem outros até então, né, tem uma proporção da composição atmosférica semelhante à da Terra. Né? E isso, a Terra atual. Né? E, e que então ele, como químico, como físico-químico, ele falava, olha, esses gases aí na atmosfera, é, com essas concentrações, não se trata aí de um equilíbrio químico. Tem outros processos que causam a possibilidade dessa coexistência desses gases nessa atmosfera. Daí ele fala, olha, a existência só é possível se tiver processos reguladores disso, que evite uma combustão, né? E, que seria natural em sistemas químicos. Né? Então, isso aí é a base das evidências que ele tomou. Né? E que ele chama, e é interessante que ele chama a atenção disso, né? Que essas coisas se dão na troposfera, na baixa atmosfera, né? E que sustentariam a vida, né? Vida tal qual nós conhecemos, né? Isso é evidente, né? O ponto de referência à Terra, essa é a ciência, né? Se refere a algum procedimento. Né? Então, isso aí toda é a base de tudo que nós estamos, que ele traz. Né? Alguns autores, depois de críticas inúmeras ao que ele falou, né, continuam tratando como hipótese e outros como teoria. A teoria seria alguma coisa, algumas hipóteses que já se sustentam com base em exemplos existentes e que não podem ser negadas por exemplos que vão no sentido contrário ao que é colocado, né, por aquelas ideias. Né? Então, se é teoria ou hipótese, nós vamos colocar aí no sentido mais amplo, sem se preocupar com isso, mas
porque o nosso objetivo aqui é mostrar o que é, né, Gaia, né, na visão do Lovelock. Então, só lembrando, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem interromper, vão usar o áudio agora, né, sempre que possível, né? É, mas pode ser também o chat aqui, né? Vamos lá, vamos avançando. Então, o que ele fala sobre Gaia? O Gaia é essa parte aí que está escrita, é o conjunto formado pela biosfera, atmosfera, hidrosfera e geosfera superficial, né? A crosta, né? E seria um sistema. Então ele olha para aquilo como um sistema, né? E o que é curioso é que, evidentemente, além do Hutton, ele está se baseando também em outros autores, como nós já vimos o Vernadsky, aquele que criou o termo noosfera, né? Criou, né? Utilizou a noosfera, né? Não o que criou, mas o que utilizou e inseriu na ciência, né? E ele falava sobre biosfera, e é muito semelhante, só que o Vernadsky falava de outras maneiras. Curiosamente, se algum dia, ou se algum de vocês se interessarem pela vida dele, o Vernadsky fazia a difusão do conhecimento científico. Ele tinha um programa de rádio na Rússia, né, na União Soviética da época, né, mas propriamente na Rússia, que era um dos componentes de difusão do conhecimento. Né? E ele falava, ele era um geoquímico, ele falava sobre isso aí. Então, os textos do Vernadsky, que trabalha com isso aí, são textos provenientes dos programas de rádio dele. Né? É muito interessante saber, porque isso hoje volta, né, à necessidade da difusão do conhecimento para a sociedade, né, para que haja um avanço, né, da percepção do que é o mundo como um todo. Bom, enfim, então ele fala que essa Gaia, né, seria um sistema Terra que se autorregula, né, que tem homeostase, né, autopoiese seria um outro nome, e aí resiliência, né, a capacidade, né, de resistir como um sistema vivo, né, às diversas interferências que esse sistema pode sofrer. Né? Bem, e foi um embate tremendo desde aquela época, né? Mas no século atual, no milênio atual, algumas coisas começaram a mudar. Né? Uma delas está aí, escrita aí, né? Uma declaração sobre mudança global, né? De diversas instituições que estão listadas aí embaixo, né? Que são programas, instituições barra programas, né? Patrocinados pela Unesco, né? Quer dizer, apoiados pela Unesco, né? Não quer dizer patrocinados, mas apoiados, né? Que estão na esfera, né, das ações que interessam a Unesco e a ONU, né? Por tabela. Né? E, enfim, diz isso aí, ó, né? Que o sistema Terra se comporta como um sistema autorregulatório único, tanto quanto se conhece até hoje. Né? E que é a interação desses diversos componentes, inclusive o humano. Né? Então, tinham físicos, químicos, biólogos, né? Geofísicos, geólogos, né? Esse povo todo chega a isso aí, a essa fala numa declaração no final de um evento. Né? E, e que isso, né? Esse sistema autorregulatório é um sistema, e, portanto, ele funciona em escalas diferentes, como um sistema funciona também, a sua autorreplicação e a sua construção sistêmica, né? Em diversas escalas de tempo e de espaço. Né? Então, naquele momento, algumas inovações surgiram, inclusive, dessas discussões, né, que são hoje aceitas universalmente. Uma delas, a primeira, a gente já viu aqui, já conversou, que é o papel das bactérias, das cianobactérias, sobretudo, né, no processo de criação de biomassa e, consequentemente, retirada da biomassa da atmosfera. Né? E como subproduto, né, da equação da fotossíntese, né, o subproduto é o O2, que aumentou a sua concentração, primeiro na hidrosfera, dissolvido na hidrosfera, e depois na atmosfera, né,
e tornou possível, primeiro, diminuir a, a, a temperatura, né, a energia chegando na superfície da Terra, pela diminuição do CO2, diminuindo então o efeito estufa, né? Ao mesmo tempo, isso significa que interferiu nas fases, né, da água, né, da água no planeta, no sistema, né, diminuindo o teor de água também na atmosfera, né, e propiciando aí as condições necessárias à evolução da vida pluricelular, né. Um outro fator importante é que esses próprios organismos, né, foram aqueles que estruturaram a possibilidade da sedimentação de carbonato de cálcio, que é o calcário, que é o mineral, né, é o componente químico mineral que forma os calcários desde que a vida surgiu. Existem calcários formados sem necessariamente a interferência da vida, mas em períodos anteriores à vida. No momento que a vida unicelular aparece, com as cianobactérias, e daí para frente cada vez mais, os organismos são vivos, né, são os responsáveis pela sedimentação, pela precipitação do carbonato maciço do carbonato de cálcio, né? Isso vai modificar as características químicas da hidrosfera também, né? Nós sabemos hoje, quem é do ramo, né, os geólogos, engenheiros geólogos, sabem que os estromatólitos são registros de colônias de cianobactérias que existiram no passado. Abre parênteses, a evidência mais antiga das Américas está aqui em Ouro Preto, né, na pedreira do Cumbe, né, lá próximo à Cachoeira do Campo, fecha parênteses, né, que ora são tidos como fósseis, mas não, e ora não, porque são precipitações pelas cianobactérias que não se vê a olho nu, né? Se você for olhar com o microscópio, você vê a forma preservada, a forma, mas não a estrutura da cianobactéria, que é uma bactéria, né? Mas também os recifes coralinos, né? As bioconstruções de algas coralinas, né? De quinidários, aí vai aquele conjunto de organismos, tanto animais quanto vegetais, que precipitam carbonato de cálcio e fazem bioconstruções, né? Um outro aspecto interessante que está aí nesse gráfico, que às vezes é complexo a gente conversar, né? Não é simples, é a questão da evolução do sistema Terra em relação à evolução do Sol, né? O Sol ainda vai tornar-se uma grande bola, né? Vai se expandir, vai consumir a Terra daqui a 1 bilhão e tantos anos, né? Tantos milhões de anos à frente, segundo, né, as teorias de evolução das estrelas, né? Mas ele tem aumentado o seu calor, né, no processo de fusão nuclear no seu interior, causa um aumento de calor, e esse calor poderia afetar a vida na Terra, mas a vida autorregula as condições e permanece ali. E essa autorregulagem, né, advém também, por exemplo, né, implica na evolução das plantas, né, evolução no sentido de transformação, e a criação de plantas do tipo C4, que conseguem se adaptar, né, a temperaturas mais altas e teores mais baixos de CO2 ao longo desse tempo, né? Além disso, fala aí o quarto item, eu não vou entrar em tanto detalhe, o enxofre é importante. O enxofre é produzido por algas marinhas, esse enxofre avança sobre as nuvens, né? E favorece a condensação do vapor da água, favorecendo a chuva, né? Isso facilita, pela capacidade da água ter de absorção do calor, facilita então a diminuição do calor na, na superfície, né, no sistema superficial de Gaia, né? E vai favorecer então a existência os vegetais lenhosos, sobretudo nas áreas continentais, né? Bem, e vem mais algumas coisas importantes, mas eu não vou entrar em tanto detalhe, mas
o aspecto principal do número 1, que diz que não é a adaptação dos organismos vivos, né, dentro do processo darwiniano, né, de evolução das espécies, ele não basta, né, porque existe uma relação entre o ambiente e as espécies que ele chama de geofisiologia, uma parte da geofisiologia, de autorregulação também. Né? Como ambos evoluem em conjunto, né, a tendência é que eles, é, é, a vida, né, e o ambiente propício para a vida evoluam e tendem a uma homeostase, né, uma permanência em condições de equilíbrio durante muito tempo e interrompido pelos aqueles fenômenos, né, que podem ser internos ao sistema Terra, como um vulcanismo tremendo, né, mas podem vir do sistema estelar, né, do Sol, né, como uma queda de meteoritos, né, meteoros, também que podem modificar. E essas mudanças são rápidas, relativamente rápidas, e tendem a um reordenamento. Né? O item 4, né, se ele fala de fisiologia, o próprio Lovelock falava de medicina planetária, né, que é que é a engenharia planetária, ambiental planetária, e não essa engenharia tópica, né, essa engenharia localizada, como a gente faz ainda. Né? Esse ainda não é pejorativo, é ainda porque nós não conseguimos trabalhar com ética, né, na manutenção das condições de vida no planeta, porque nós somos um evento, né, e a humanidade é um evento agudo, né, que atinge o sistema Terra. Né? Enfim, os outros eu não vou entrar em mais detalhe, não, porque é sempre uma, né, uma explicação cada vez mais aprofundada das características dos princípios gerais de Gaia. Né? Então, aqui é um gráfico que mostra essa tendência, né, ao longo do tempo, né, das condições do teor de carbono, né, e da temperatura em graus Celsius, do lado esquerdo, e aqui Fahrenheit, né, no Fanerozoico, né, desde o Cambriano. Isso aqui são símbolos para os tempos, entrando, né, aqui até o Permiano, depois entra no Mesozoico e entrando no Cenozoico. A tendência a uma, à medida que a biosfera avança, se diversifica, né, há uma tendência, então, à manutenção das condições em equilíbrio ao longo do tempo, principalmente aqui no Quaternário, né, em que oscila, mas oscila em condições de equilíbrio. Né? Isso aí seria a homeostase de Gaia, né, que foi alcançada ao longo do tempo. Né? Então, essa aí, evidentemente, ele mudou um pouquinho, né, as suas falas. Em 72, ele fala que a vida regula o clima e a composição química da atmosfera em um nível ótimo de sua existência. Em 92, 20 anos depois, é claro que essas coisas podem se transformar devido às evidências e contestações. Ele diz que o sistema vivo e seu ambiente é autorregulado, é um estado confortável para a vida. Quer dizer, ele se regula, né, mas muda um pouquinho, é sutilmente diferente. Não é a, a vida que regula a composição química, mas as duas, né, tanto o ambiente quanto o sistema vivo, são autorregulados. Isso demanda dizer, né, que a Terra seria um organismo vivo. E aí tem dois momentos diferentes. Né? Em 72, o que seria vivo seria Gaia, que seria a geosfera superficial, mais as demais esferas, e depois o planeta como um todo seria vivo. E aí as discussões ficam sem fim. Né? Um dos autores, mais dois famosos autores, né, muito famosos críticos básicos, né, de Gaia, são o Richard Dawkins, que é um microbiologista famoso, né, porque ele é um cético, né, ele é um ateu, né, e no sentido mais amplo possível, e faz combate, né, às religiões. Né. Acho que a ciência tem um espaço exclusivo e as religiões não
são importantes no sentido da vida humana, né? Que não devem reger as coisas. E, e o outro é o Gould, Stephen Jay Gould, que era um paleontólogo famoso, já falecido, que escreveu grandes e interessantes textos, né? E eles falavam, dentre outras coisas, se ele é um organismo vivo, ele tem que ter tido algo, se Gaia é um organismo vivo, tem que ter tido ascendentes e deixar descendentes. Né? Então, era um conceito de vida que se reproduz e se replica. Né? E toda, então, uma discussão acima do que é vida veio a partir disso aí. É bem complexo. Né? Então, como é que funciona essa autorregulação? Vamos pensar em termos de temperatura na superfície, em Gaia. Né? Gaia, parte superficial do sistema Terra. Se ela aumenta, favorece a produção de biomassa. Favorecendo a produção de biomassa significa que você vai retirar carbono da atmosfera e que vai ser sintetizado pelos organismos vivos e vai compor a biosfera. Para onde que vai parte desse carbono? Bom, uma parte vai ser reciclada, né, pelas cadeias tróficas, pela decomposição, né, e outra não vai ser, porque ela vai entrar nos sedimentos aqueles que estão em regiões que estão afundando, né, eles vão se acumular e ser retiradas de Gaia e compor as partes mais profundas do sistema Terra, rochas sedimentares. Né? E parte desse carbono vai para a hidrosfera dissolvido como gás e trapeado, armadilhado, armazenado na hidrosfera. Bom, com isso, menos carbono na atmosfera, menos efeito estufa, menor a temperatura na superfície de Gaia, superfície física de Gaia, sólida. Quando isso acontece, o resfriamento produz, né, diminui, resulta na diminuição da produção de biomassa, a redução da produção de biomassa significa uma saída de biomassa, né, aquela que é reciclável, da biosfera em direção à atmosfera. Claro que continua entrando na geosfera e parte com menos intensidade na hidrosfera. Mas ao liberar CO2 da biosfera para a atmosfera, aquece novamente a atmosfera, entra no aquecimento pelo efeito estufa, aumento da biomassa, transferência de carbono da atmosfera para a biosfera, e assim esse ciclo de autorregulação, autopoiese, resiliência do sistema, né? Resiliência não é adequado nesse momento, mas essa autorregulação, né, perpetua durante longos períodos de tempo, né, as condições de vida em Gaia. Essa, então, que é a condição da teoria da hipótese de Gaia. Então, isso é uma síntese, né, do que veio de informação a esse respeito aí. Vamos mais à frente. Vimos Gaia aí, vamos dar uma olhada agora no registro geológico das atividades antrópicas. Vocês estão vendo a tela inteira? Sim. Ok. Estamos sim, pai. Ok. Então vamos lá. O registro geológico, né? O que é isso? Como e de que maneira, né, e quais são os exemplos, né, de que a ação do homem de fato está transformando o planeta, né, e deixando registro. Né? Quem é do ramo das geociências, da geologia, uma das geociências, né, sabe que os registros da evolução da vida estão marcados nas rochas, né, que registram como se fosse um arquivo, né, da evolução do sistema Terra. Não somente a vida, né, mas também as demais características do sistema estão registradas nas rochas. Né?
Então, a gente vai olhar aí evidências desse tipo de coisa. Para a gente olhar, a gente tem que entender, né, quais são as evidências marcadas, né, que podem deixar registros nas rochas. Né? E aí a gente tem que olhar para o avanço da Revolução Industrial, né, que começou no século XVIII, nos anos 1700, né, na Europa, né, a Europa Ocidental, pegando o Reino Unido, mais os Países Baixos ali, sobretudo, né, e foi se difundindo aí depois, no século XIX, né, por essas cores em tons de roxo, né, toda essa região europeia, isso foi difundido, né, avançou para o Japão, né, que teve uma importante revolução industrial, e avançou também para, né, a costa atlântica da América do Norte, né, nesses momentos. Veja que a base, é muito curioso isso, porque a base da, da Primeira e Segunda Guerras era uma disputa do mercado mundial, né, para os produtos da Revolução Industrial, né, e justamente afetou, né, os países aqui relacionados aqueles que primeiro, né, fizeram o primeiro estágio da Revolução Industrial. Né, inicialmente entraram nisso aí. Depois, ao longo do final do século XIX, início do século XX, então isso avança, né, para os países ao redor, né, desses que nuclearam então a Revolução Industrial, né, e para a América do Norte, um pouco aqui na África, justamente em função do acúmulo de recursos, energia financeira, monetária, pela descoberta do ouro e do diamante, né, na África, né, deu a eles essa condição. Na África do Sul, deu a eles essa condição. Né, e, ao mesmo tempo, o regime do apartheid. Né. Também na Austrália isso se desenvolveu e depois veio se disseminando ao longo, né, do século XX, né, para as demais regiões. Né. Então, no século XXI isso vai mudando, né, avançando mais ainda, né, mas é justamente nesses locais que foi produzido bens industriais e que potencialmente deixam registros nas rochas. Né. Então, o que se tem para fazer hoje é um grande caminho no sentido de procurar esses registros aí, que de certa forma já estão sendo feitos. Né. Aqui tem uma figura que mostra uma série de eventos que podem deixar registros nas rochas. Pode ser registros físicos, né, no sentido de tridimensionais, e pode ser registros químicos. Né. Dentre os registros químicos, o mais famoso deles e que marca um tempo foi as primeiras explosões termonucleares, né, que deram origem a elementos químicos originais, fizeram origem, né, surgiram no sistema Terra alguns elementos que não estavam livres, elementos químicos, né, da tabela periódica que não existiam, né, que eram conhecidos aqui, né, em função dessas explosões. E isso deixa registro, porque dissemina pela atmosfera, vai cair na hidrosfera, vai cair nos sedimentos e vai marcar, vai deixar marcadores nos sedimentos, né, tanto marinhos quanto continentais, que podem ser perceptíveis através da química dos minerais presentes, né, e aparelhos sensíveis àquilo. E existem outras coisas diretas, né? A influência, por exemplo, né, as escavações, né, o acúmulo de material, né, inclusive industrial, nos aterros, né, deixa lá minerais, né, que não são minerais entre aspas, né, porque precisamos ter um pouquinho de cuidado, porque a definição de mineral é um composto químico que tem estrutura cristalina, que seja estável e de origem natural, quer dizer, não antrópica. Né? Essa é a definição. Mas existem compostos com estrutura cristalina, estáveis, porque a estabilidade depende do tempo, né? Que são feitos pelo ser humano. Né? A única diferença é essa. Então, esses novos minerais, essas coisas aí, são né, registros de componentes diferentes, né, que são colocados em diversos locais. Né. As modificações no solo, as modificações nos sistemas de drenagem, né,
a modificação na fauna, né? Nós tiramos a fauna florestal, no nosso caso da América do Sul, claramente, né? Propiciamos as pastagens e a entrada de ungulados, né? Que são organismos, né, no conceito de megafauna presentes atuais, né? São esses, né? São organismos de centenas de quilos, né? Vai modificar, enfim, várias coisas, né? Eu não vou entrar em tanto detalhe, porque é muito, né? Mas é importante que tem esses registros e esses indícios aí. Isso aqui não deixa registro, no sentido geológico, né? Mas mostra para a gente aí um dos grandes problemas, né? Lá no Pacífico, não somente no Pacífico, né? Existem outros locais, é a presença de grandes ilhas flutuantes, né? Grandes aglomerados, né? De matéria orgânica plástica, né? E que vão se acumulando no Pacífico em função da dinâmica das correntes oceânicas e da liberação do material, né? Pelos países industrializados, quer seja costa oeste norte-americana, costa leste asiática, né? Trazendo então esse material que vai se acumulando. Já existia, né? Existe eles chamam de sargaço, né? Que são algas flutuantes marinhas, né? E que faziam um ecossistema único e flutuante, né? Importante. Hoje em dia, né, ele está misturado aí, né, com plástico, né, sobretudo plástico, né, avançando aí na modificação clara do sistema superficial. Bem, e aí tem um ciclo das rochas refeito aí, né, incluindo as rochas, e nós vamos ver exemplos aqui de rochas antrópicas, quer dizer, coisas solidificadas, né, material sólido, né, causado pelo homem que está no registro. Então, em relação ao sistema do ciclo das rochas com base em James Hutton, né, a diferença é essa, que você tem as rochas antrópicas que vão sofrer intemperismo, como as demais sofrem aqui, né, transporte e deposição, né, as linhas em azul, né, e aqui mostra, então, o registro diz que são as rochas antrópicas e os processos que o ser humano interfere, que são esses aqui superficiais, sobretudo, né, para efeito dos registros em si. Né. Então, é uma interferência no ciclo das rochas. Fantástico esse trabalho, né, que se eu conseguir, depois do confinamento, terminar, é um dos projetos que eu tenho, ideia de projeto que eu tenho, que é justamente mapear, não na escala como isso foi feito, porque isso é impossível, né, mas fazer uma coisa próxima aqui, né, à região, mapear as áreas com superfície artificial. Né? Então, esse é um mapa da Grã-Bretanha, né, com a extensão dos solos, dividido em quadrículas de mapeamento deles lá, com os detalhes que eles têm, mas mostrando as áreas é, é, que são registradas, então, feições superficiais artificiais. Isso vai desde aterro, né, escavação, represas, enfim, uma série de aspectos aí associados. Então veja que está justamente nas áreas mais industriais, né, da Grã-Bretanha. Já fazem isso. Né? O mapa geológico que incorpora. O mapa geológico é um mapa que apresenta a distribuição rochosa na superfície, né, em cartografia. Aquilo que o William Smith, que nós falamos aqui, fez no século XIX, justamente nessa região. E que no final do século XX, início do século XXI, início do século XXI aí, é feito novamente, só que incorporando, então, né, os registros físicos de ações humanas. Né? É bem interessante isso, já vi alguns deles. Bom, isso é possível também você datar esse registro, né, sólido, né, o material sólido. Como é que você pode datar? Uma das maneiras de você datar é você estudar o conteúdo, né, de material industrial ali presente. Então, vamos ver aqui, ó, um deles, né? Coca-Cola. Né? As garrafas de plástico da Coca-Cola
surgiram aí no início do século XX e vem embora aqui, né? Vem sendo utilizado, né, durante muito tempo e começa a reduzir, né, no final do século XX, início do século XXI. Veja, se a gente for olhar no Brasil, é justamente o contrário. O vidro veio até, a garrafa de vidro, né, da Coca-Cola veio até 80, 90, depois foi substituída, não é muito, mas quase que totalmente por plástico, e agora começa um movimento contrário, né? Ah, enfim, as garrafas plásticas como um todo, né? Aqui é de vidro, desculpe, aqui é de vidro e aqui é de plástico, né? Então, assim, essa substituição aqui foi feita também no mundo como um todo, né? Mais alguma coisa? Blocos de concreto, está aqui mostrado, deixa eu ver mais aqui. Baterias de chumbo, com base em chumbo, veja. Né? Isso a bateria você acha num registro desse. Mais o que? Pilhas alcalinas, né? Circuitos integrados de televisão, de aparelhos, né? Eletrônicos, CDs. Né? Então você pode achar isso num registro. Né? Eu mesmo, há muitos anos antes disso aí, eu já vi. E eu lembro de ter tirado a foto e achado um jeito de datar um depósito de sedimentos do Rio das Velhas, num corte que eu vi, que tinha um saco plástico de café. Não plástico, um plástico mais parece um plástico papel, né? E estava lá. E tinha um jeito de datar, porque tinha ainda preservava alguns escritos. E os escritos tinham dois aspectos interessantes. Tinha o telefone da fábrica e tinha o CEP da fábrica. Né? Então, o CEP de hoje usam quantos números? 8 números, né? Mas na época usavam cinco números. Né? Depois, não existia tracinho e os outros números depois. Ouro Preto é 35.400-000. Né? Antes não existia esse traço 000. Isso tem uma data para você marcar isso, quando que começou essa mudança. O telefone é a mesma coisa, prefixo, né? Tinham 3 algarismos, né, no prefixo. E hoje tem 4, é universal, né? Tanto no celular quanto fixo, né? Então isso aí é possível você datar, e era possível datar, então, estimar quando aquele plástico entrou, né, foi acumulado naqueles sedimentos aí. Você consegue datar, então, esse registro, né? Sem precisar entrar em química refinada, carbono 14, que não dá para esse tipo de tempo, né? Ele não consegue captar isso. Então aqui tem um exemplo disso, né? Esse é um exemplo. E o que a gente vê aí? Né? Tem um conjunto, um corte numa estrada, e o autor coloca aqui, eu só vou chamar a atenção de algumas coisas. Esse nível estratigráfico C, ele é composto por paralelepípedos angulares de concreto. Né? Então, assim, era o que foi jogado ali naquele material e se acumulou. Né? Então, tem vários níveis diferentes, tem corte e preenchimento aqui com a colocação desse ducto aqui, né? Do dreno, né? E esse material daqui foi colocado aqui. Então, você consegue fazer estratigrafia. Para quem é do ramo, você faz a estratigrafia usando os princípios do Nicolau Steno e faz corte, preenchimento e análise de fáscias, né? Para quem é do ramo. Tranquilamente você pode fazer isso aí, né? Descrever esse material. E é um registro. Né? Ele não está litificado, esse aí, mas é um registro físico. Né? Outros exemplos estão aqui. Ó. Esse autor trouxe lá aquelas cidades sobre substrato artificial feitas, né, lá no Oriente Médio, né, pelos ricos milionários lá. Não tem aquela ilha que parece uma palmeira? Acho que todo mundo já viu a fotografia disso. Ela foi construída aterrando. E nesse aterro eles usaram tratores, e os tratores traziam areia, movimentavam e derramavam nas pilhas aqui. Ó. Então isso aqui, desculpem os não formados nas áreas de geologia, né? E são estratos cruzados. Né? Para quem é do ramo, tranquilamente aqui, estratos cruzados, né? Formados de maneira artificial, porque tem blocos de material aqui junto com areia, né? Numa condição insustentável, né? Pela textura desse material. Né? Mas são
gerados pela ação antrópica, e aqui tem características dele, né? Os tipos de fragmento, angulosidade, pedaço de concha, junto com fragmentos de quartzo, enfim, compondo então um material muito semelhante ao natural, mas com nítidos sinais de interferência antrópica, né, que deixam registros. E o registro mais letificado é esse aí, um deles, né? Existem outros, né? Esses aí são fantásticos, né? Isso é do Pacífico, então você tem um conglomerado. O que é um conglomerado? É uma rocha formada por fragmentos maiores do que a fração areia, quer dizer, boa parte dos componentes dela. Então, isso aqui é um fragmento de um conglomerado. Só que esse conglomerado tem plástico, redes, né? Cordas e redes de pesca, aqui o português eu tenho que corrigir, foi rápido demais, isso aqui eu nem tive o tempo de perceber, junto com basalto. Né? O que acontece? Nessas ilhas lá do Pacífico, então você tem erupções, né? E a corrida de lava que queima parte desse material, mas mantém. Deve ter sido no momento mais frio, né? Litificou, consolidou isso aqui e incorporou o plástico e as redes e cordas, né? Acordoados lá dentro. Disso está litificado, então é um registro humano, né? Disso aí. Professor, Oi. eu estou envolvido num projeto também paralelo que a gente está estudando uns depósitos clandestinos, onde o pessoal ele costuma depositar resíduos do beneficiamento de rochas ornamentais. Uhum. Então não tem proteção no solo, não tem nada, ele simplesmente depõe isso lá nessa área. Uhum. E nas coletas que a gente realizou já, a gente viu que formou um material litificado logo acima desses perfis. Então, Uhum. superficialmente, ele foi capaz de litificar. Só que também aí tem envolvido tanto material de rocha, né, resíduo de rocha, como também insumos da própria indústria, e também plástico que era jogado de qualquer maneira no local. Aí, a partir do momento que a gente fez essa coleta para tentar descrever esse material, a gente teve uma dificuldade tremenda, porque a gente nem sabia como descrever. Porque esse material ele não se encaixa em basicamente nenhuma questão de rocha mesmo. A gente Uhum. não sabia se poderia chamar esse material de rocha antrópica, porque aí foge um pouco da definição de rocha, né? Mas esse Uhum. material, ele provém de uma rocha, já que ele é um resíduo de uma rocha, e Uhum. até mesmo os autores, esse trabalho do Corcoran, acho que eu já vi, tem também outros materiais que vê resíduos de plástico formado em áreas de praia, Sim. eles tendem a chamar os materiais pela origem deles, né? Igual esse aí que acho que é o plástico conglomerado, ele tem relação também genética, que é essa fusão do plástico. Os Uhum. praiais também, eles têm uma relação genética com sedimentos de conchas, né? Com sedimentos de praia. Então a gente não sabe muito bem como chamar esse material. Se a gente pode chamar esse material de rocha antrópica, ou se tem que ter alguma relação genética para nomear também ele. Isso aí, quer dizer, o que você está falando é pesquisa, né? Quer dizer, esse trabalho do Corcoran é de 2014, tem muito de 2020. No Brasil tem gente que faz isso, não nas universidades, por incrível que pareça. Tem gente fora, eu vou mostrar no próximo conjunto aí, tem gente que faz isso, né? Então isso é pesquisa, isso pode ser feito dentro da instituição, né? Se alguém dentro desse grupo, né, não sei quem são, né? Por exemplo, tem um processo seletivo aí aberto, né? Certo? Isso pode ser colocado como um projeto, né? E a pessoa concorrer à bolsa e começar a fazer um mestrado, que seja, né, com isso aí. Uhum. Isso é pesquisa, né? Nós estamos aí, o que você está falando está em sintonia com projetos no mundo inteiro, né? O que acontece é que a ciência tradicional, né, essa reducionista, né, você não vai conseguir encaixar isso aí, né, e achar ali os registros adequados para isso, né? Uhum. Então é isso. E aí é possível ser feito, mas isso é ciência. É isso que nós estamos falando. Uma ciência dentro de uma área de concentração importante. Gente, me dê um segundo só, Eduardo. Eu estou aqui, eu só vou ter que ver o que estão batendo na porta aqui. Eu estou no meio Não, da sala. tranquilo. Só um minutinho, tá?
Desculpe aí a interrupção, mas é entrega de coisas aqui. Então, como eu estava falando, às vezes a gente acha que a ciência ela precisa ser a repetição de alguma coisa que já está pronta, né? Isso, de fato, os procedimentos de estudo das ciências clássicas, eles são os mesmos, mas o avanço é o avanço quando você propõe coisas novas. Agora, o risco de se fazer coisas novas é ser bombardeado. Isso sempre vai ter, mas lidar com ciência é isso, né? É você lidar com o desconhecido, você propor, né? Você analisar quem já estudou antes e quais são os critérios, às vezes aplicar aquilo, às vezes modificar, né? A gente não pode ter medo disso, né? Nós não podemos. Sim, eu não... Oi? Acho que está o barulho, né? Mas, de qualquer forma, veja, todos nós podemos, dentro da ciência que nós estamos fazendo, avançar, né? Não precisa ser anglo-saxão para poder propor alguma coisa, não, né? Mas tem que ter sustentação, né? Esse é um outro lado da história, né? Não dá para sair falando sem uma base científica racional, né? Então, esse é o limite de todas as coisas. Você pode fazer ciência fora da instituição de formação de pessoas, né? Você pode fazer, né? Não precisa estar formando o pessoal em pós-graduação. Você pode fazer sendo formado também. A vantagem da instituição com os programas de pós-graduação é que supõe-se que elas têm as bases científicas adequadas, né? E conseguem separar o que é ciência do que aquilo que não é ciência, né? Então, especificamente naquilo que o Eduardo falou, isso aí é ciência, né? É só estudar e se organizar dentro do contexto para apresentar coisas plausíveis do ponto de vista científico, né? Isso é avanço, né? Então, e veja, o que o Eduardo falou está em sintonia, né, e contemporaneamente a preocupações né, existentes no planeta, né? Tem escombreiras, né, o nome que se dá a restos de material, né, de pedra de revestimento, escombreiras, escombreiras, é o nome de Portugal, em Portugal. Existem, por exemplo, para Ardósia, né, na região de Papagaio, Maravilhas, né? Existe para a região de, esses são os que eu conheço, né, com problemas ambientais seríssimos, né? E tem também, aí eu fico imaginando, alguns eu não conheço, mas tem aqui próximo, aqui, Cachoeira do Campo, né? Daquela Paulo, tem também a questão lá de São Tomé das Letras, né? Partizita. Ilhas enormes lá, né? Tem. Pois é, isso tudo aí são registros, né? Então, esses mapas que eu vou apresentar para vocês algumas ideias aí de alguns autores, né? É você cartografar isso, né? Então, São Tomé das Letras, por exemplo, esse é o exemplo, né? Claro, está lá. Tirar aquilo ninguém vai tirar, pelo volume que está lá, né? Porque vai tirar e colocar outro. Isso, e vai acabar que esses materiais eles vão passar a compor registro estratigráfico futuramente. Bom, né? Inconsolidado ou consolidado, mas vão estar lá presentes, né? Enquanto a humanidade estiver ali, ele vai estar lá presente, vai ficar, né, para frente um pouco. É claro que os processos erosivos, depois que ao longo do tempo, se está numa região alta, como São Tomé, vão eliminar aquilo, mas ao longo da história né, da nossa civilização aqui, eles devem estar lá, né? Então, tudo isso aí é preciso registrar, né? Por quê? Inclusive para uso futuro, né? Imagine se no futuro alguém resolva construir em cima daquilo a questão da estabilidade, o problema do material que está lá dentro, a contaminação que pode causar em aquífero, uma série de coisas. Então, tudo isso aí são partes, né, que são importantes. Muita gente vê essas escombreiras do ponto de vista que tem que ser recuperado do ponto de vista ambiental. Então, tem uma série de experimentos aí de colegas da pedologia, o FV fez alguns, né, e que eu acompanhei, vi simpósio, o pessoal apresentando, mas sempre com insucesso, né? E esse insucesso significa, né, colocar uma cobertura vegetal sobre escombros não é um negócio simples, trivial, né? E tem que persistir. E essa persistência depende da empresa, né? E a empresa só está interessada
infelizmente, isso é uma realidade, né? E maquiar o processo, né? Colocar, né, um botox ali, vamos dizer assim, né? E aí, depois que passa o efeito, né, do botox, então volta a situação. Então, é isso que a empresa quer, né? Então, as recuperações ambientais né, nessas condições são assim, muito curiosas, né? Nesse sentido. Mas, enfim, então... Professor, Oi? aproveitando que a gente deu esse momento de reflexão, voltando lá naquele momento que o senhor diz sobre os novos compostos que têm essa origem antrópica, eles se enquadram nesse conceito de mineraloides ou não podem também se enquadrar com essa terminologia? Leonardo, eu não sei como é que aquela instituição internacional de mineralogia, eu não sei o nome dela, né? IMA? IMA, eu não sei como é que o IMA, quais são as novas diretrizes do IMA nesse sentido, eu não sei, sabe, se eles incorporam. Mas a definição original, né, ela, tudo que é antrópico não é mineral, né? É isso, né? Então é curioso isso, né? Eu não sei. Confesso para você que eu não sei se eles modificaram essa posição, né? É que já tem, assim, até por parte de descrições, que alguns compostos são mineraloides, né? Não é mineral porque não é natural, como o senhor disse, Isso. mas eles são descritos, né, como mineraloides pela formação diferente das condições naturais. Mesmo que tenha uma característica até, vamos dizer assim, natural, o fato, por exemplo, de uma formação de uma pérola. É uma formação natural feita pelos organismos, né, mas não é um mineral, né, Porque é a pérola é orgânico. um mineraloide, Porque é porque é orgânico, né? feito, porque é feito por organismo vivo. Isso. Aí por isso que eu queria saber se no caso sendo a partir da atividade humana também, isso se enquadraria. Olha, eu não sei, é isso que eu estou te falando, eu não sei se eles encaram esses produtos de origem humana como as pedras sintéticas, né? Não é isso? Também é a mesma Isso coisa, também. né? Eu não sei como é que Isso eles também é um encaram. mineraloide. Eu não sei como é que eles encaram isso, né? Porque o IMA encara, né? Que é a referência, né? Eu não sei. Teria que entrar lá e atualizar o conhecimento a respeito disso, né? Eu acredito que eles simplesmente ignoram, né? Porque são quantos produtos, né? Produtos químicos estáveis são produzidos, né? Artificialmente, são centenas de milhares, né? Então, é algo a se olhar também, sabe, Leonardo? Não sei. Confesso que eu não sei, né? Ok, obrigado. Você teve aula com o Gandini, né? Acho que sim, né? Você Sim, sabe o rigorismo do Gandini naquilo sim. é determinante. Ele sabe, né, que isso não é e não é mesmo, né? Então, ele é um cara que, enquanto estava na ativa, né, está aposentado agora, mas ele é um cara para se consultar nisso aí, que realmente ele deve saber, né? Se não souber, ele deve encaminhar quais são, né, os caminhos, as direções nesse sentido. Tá? Ok, obrigado, viu? Nada. Vamos para frente então, gente. Então, essa parte aqui que vocês devem estar vendo agora, correto? Estão vendo o slide direto lá? Sim. Então, esse aqui é o impacto na paisagem. Significa, nós vimos lá a existência desse material, agora como é que isso impacta na paisagem e como é que isso pode ser trabalhado, né? Então, aqui tem um gráfico, a linha do tempo, né? Com, é, com a parte de conceitual e a parte de aplicação. Acima da linha do tempo dessa seta vem os trabalhos brasileiros, né? E abaixo os internacionais, né? Eu não vou entrar em detalhe, evidentemente, não vou entrar nisso aí, né? Mas veja que nós temos aqui, ó, o estudo taxonômico e cartográfico das formas de relevo tecnogênicas, antropogênicas, né?
E está nesse sentido, exatamente o que o Fred falou, está nesse sentido aí. Né? E está, ao mesmo tempo, daquilo que é feito no mundo aqui, né? A classificação dos terrenos tecnogênicos. Quer dizer, então, conhecer a existência disso, reconhecer a existência, classificar e cartografar é um passo natural nas ciências geológicas. Né? Foi assim com né, a geologia, o Smith, né, os mapas semelhantes, os primeiros mapas semelhantes aos atuais, não foram, do Smith, não foram os primeiros do mundo, mas foram muito semelhantes aos que se faz hoje. Né? Teve mapa na Alemanha, mapa mineralógico na Alemanha, na França, enfim, vários locais. Mas igual ao que ele fez, não. Né? Mas o que eu estou querendo dizer, para não perder o fio da meada, é que conhece-se e depois você cria instrumentos de cartografia, de registro no espaço das características daquele material. Né? E a parte geomorfológica também é importante. Da mesma forma que se faz mapas geomorfológicos, né, do espaço natural, você pode incorporar dentro disso, né, a cartografia daquele material tecnogênico. Né? É isso que estamos, então, querendo mostrar para vocês aqui. Né? Então, aqui tem a classificação dos terrenos artificiais, tem a classificação estrangeira e tem a classificação feita pelo Alex Peloja, que durante muito tempo atuou fora da universidade, hoje ele está associado a uma universidade privada do estado de São Paulo. Mas veja, isso tudo é cartografável aqui, ó, né? Terrenos produzidos ou terrenos construídos, né? São bases, por exemplo, para rodovias, ferrovias, né? Tudo que é positivo na topografia está aqui. Terrenos escavados, né? Então você tem os ductos, né? Hidrocanais, canais fluviais, né? Canais de água, né? Na Europa fazem, eu já, por exemplo, estive na Alemanha, tem um viaduto, não é um viaduto, é um hidroduto, como se fosse um viaduto de água e passando em cima do Elba, do rio Elba, né? Próximo ali a Berlim, uns 300 quilômetros a montante de Berlim, tem né, um viaduto de água passando por cima. São canais artificiais que conectam de um lado para o outro. Tem, né, restos, depósitos aqui, né, de positivos, né, entulhando locais, rejeitos, né, estéreis, né, pilhas de estéreis, vamos colocar dessa forma. Então você pode cartografar uma região. Você pode gerar um mapa com as formas de relevo tecnogênicas. E são fundamentais, evidentemente, para o registro, né, das ocorrências de uma região. Para uso, inclusive, planejamento urbano, né, para essas como se chama, ordenamento, né, dos municípios, eles são obrigados a fazer o plano diretor e refazer ao longo do tempo. Né, Fred? Esse é um exemplo, né? É possível se fazer. Por que precisa ser feito isso? Para poder entender quais são os locais mais adequados, né, para serem avançados as áreas né, de preservação, ou a parte urbana, né, ou deixar nas condições, né, de produção agropecuária, enfim. Né? Tudo isso aí tem que ter os mapas de base. Sem os mapas de base não dá, né, para ser feito. Por quê? Evidentemente, áreas, por exemplo, com escombreiras desse tipo, né, que se hoje são notáveis, amanhã, daqui a 30 anos, todo mundo se esquece. E se tiver sem registro, alguém vai querer colocar uma atividade, a expansão urbana em cima de uma área de escombros, uma área de estéreis, pilhas de estéreis, e isso não é adequado. Então, é importante esse tipo de análise. Ah, mas isso não é natural. Né? Por quê? Mas qual é o problema? Antigamente se fazia natural porque não tinha o que não era. Né? Então você pode fazer esses mapas, você pode fazer essas coisas que são importantes. Né? Né? Entender a morfologia desses compartimentos. Aí está uma paisagem tecnogênica, então assim, do Peloja de novo, né? Com as feições, as formas de relevo e o compartimento do relevo. Então, dentro de uma planície aluvial, planície de rio, você pode ter isso aqui, né? Os terrenos escavados, os terrenos, os aterros, né? Quem vai lá para o Vale do Aço, né, por exemplo, passa ali próximo a Cesita ali, não, a Ipatinga, né? Você vê ao longo
Vale dos Rios, do Rio Doce e do Rio Piracicaba, você vê aterros enormes, material colocado em cima dos terraços, né? É muito visível aquilo, né? E das planícies, né? Tem as ravinas, né? Terreno erodido, tem aqui também construções mais altas. Veja, tudo isso é uma paisagem que pode ser cartografada, né? E é importante, é um registro importante, né? Do presente para o futuro, né? Mapas são isso, né? Como é que você vai se orientar no campo, como é que você vai, para onde você vai, né? Tudo bem que os mapas hoje estão sendo deixados de lado para as imagens, né? Usar o Google Earth, usar as imagens de satélite, só que elas, né, se você não souber ler ou não souber trabalhá-las, elas não vão dar quais são as características do terreno, né? E o mapa é a expressão superficial das características do terreno colocadas, né, com um visual de entendimento humano, né? Visual, termo livre para isso, né? Você tem toda uma classificação e uma coloração que induz, então, você a entender como é que o terreno está organizado ali, né? Leonardo fala que leu um artigo muito interessante sobre isso. Tem vários, né, cara? Isso aí é o que eu acho que vem pela frente. Dentro desse contexto, eu mesmo trabalho, né, com a parte de geoconservação e essas interações, né? Então, aqui tem uma classificação que eu tenho desenvolvido com pessoas aqui do programa, que estão trabalhando no programa, já fizeram mestrado, fazem doutorado, já fizeram doutorado aqui, que é a classificação da paisagem. Então, aqui tem 3 tipos de paisagens, né, ligadas à questão da mineração, né? O tipo 1, paisagem local requalificável, a gente vai ver o que é. Paisagem 2, paisagem regional fortemente modificada pelas atividades mineiras. E o 3, paisagem regional exumada pela atividade mineira. Paisagem é um conceito amplo, né? Eu não vou ficar discutindo, né? Porque isso aí entra, então, se entra na parte da geografia, a parte humana diz de uma maneira, a parte física diz de outra, e vira uma confusão sem fim. E o nosso objetivo não é trabalhar né, discutir a teoria em si, né? Mas é mostrar que existem tipos diferentes, né, nessa classificação causada pela ação da mineração. Então, a primeira delas que a gente vai falar é a paisagem local requalificável. Requalificável é aquilo que pode ser trabalhado para usos outros, né? A gente sabe que, né, se uma mina, né, se exaurir, né, tem que ter um trabalho, né, de descomissionamento da mina, significa a desativação tem que ser seguida de planejamento e de ação para colocar outros usos para aquilo, né? Para que aquele espaço não seja perdido, né? Então, dentro desse contexto, é claro que isso aqui no Brasil, isso não é feito adequadamente, né? O Estado que iniciou as primeiras legislações nesse sentido foi Minas Gerais, por causa das minas de ferro e de calcário, né? E é complicadíssimo, né? Porque as pessoas não seguem, por exemplo, o caso das minas de ferro, a exaustão de minas de ferro, acho que nós já comentamos aqui, ela não é uma coisa trivial, porque depende do preço, né, da commodity, né? Aquilo que hoje está paralisado, se duplicar o preço da commodity ferro, a mina não está exaurida mais, porque a rocha Itabirito, né, dela você pode se extrair o ferro, pelo custo, né? O preço de venda menos o preço de extração, de beneficiamento e o socioambiental, se esse preço de venda superar isso tudo, então ele passa a ser minério, né? É um conceito econômico de minério, né? Mas, enfim, áreas que já se exauriram podem ser requalificadas, quer dizer, trabalhadas de outra maneira. Então, aqui, paisagens requalificáveis, tem 3 exemplos aqui, fantásticos, cada um em algum local, e as referências de trabalhos ligados a eles, né? Dentro dessa classificação, então. Então, o primeiro deles vai ser visto aqui, né? Em Belo Horizonte, está aí, né? Desculpe, esse aqui, né? Parque das Mangabeiras era um pátio e uma cava de mineração de ferro na década de 60 a 70, né? E foi requalificável, virou, né, o parque, evidentemente a vegetação original estava lá preservada, era um parque, era uma mineração
do município de Belo Horizonte, propriedade do município de Belo Horizonte, Ferroabel, e a área central foi reestruturada e está lá, né, como parte das águas, essas coisas todas. Tem restos da mineração utilizada, né? Do lado da esquerda é o pedreiro de Tanguá, no centro de Curitiba, região central, uma pedreira, que é uma mineração também, uma mineração de bloco, né, para construção, e ela estava abandonada, então eles requalificaram ela com uso como um parque interessantíssimo, com, né, zonas, né, de passagem, você pode fazer, né, lazer, né, tem entrar de barco aqui nesse trecho, desce, tem a cachoeira, tem áreas de lazer. Então isso chama-se requalificação para uso, né? Do contrário, seria uma área de risco, né? Ambas, né? Riscos de acidente, pessoas irem lá e ser inutilizada, né, pela sociedade, né? Não utilizada pela sociedade. Um exemplo fantástico mundial é esse aí, da pedreira da colina Tiama, né? Era uma pedreira numa região na China, se não me engano, boa parte da China não me perguntem, e essa era a situação final dela, né? Então foi feito um projeto de requalificação com um hotel mundial de qualidade, 5 estrelas. Gente do mundo inteiro vai visitar aquela região e refizeram então tudo aquilo e requalificaram o espaço, né? Com lazer, né, com usos diferentes, né? O segundo tipo, né, dessas paisagens, né, é esse de interferências antrópicas intensas, né? Paisagem regional fortemente modificada pela atividade mineira. Então, houve tanta modificação numa região que é impossível você requalificar aquilo, né? E o que você tem é uma ocupação, né? Pode ter uma outra ocupação pelo uso, né, não ordenado da região, né? Então, aqui tem alguns exemplos, e evidentemente os dois primeiros são próximos aqui a Ouro Preto, a Serra de Ouro Preto em si, né, da região do campus, é do outro lado do campus, né, sobretudo a encosta das vertentes que dão para a região central, né, e, né, tem os trabalhos aqui, tem a Serra de Antônio Pereira, que é a outra parte, a outra aba do anticlinal de Mariana, para quem é do ramo, né, essa aqui é a aba sul, Serra de Ouro Preto, a Serra de Antônio Pereira é a aba nordeste, né, ele está uma localização interessante, né? E Las Médulas, né, lá na Espanha, né, são os três exemplos que eu trouxe e trago, né, tenho trabalhado com isso aí. Então vamos ver aqui, aqui é o anticlinal de Mariana, que é uma dobra, né? Aqui é a Serra de Ouro Preto, o campus está por aqui mais ou menos, aqui é a Serra de Ouro Preto, né? O Morro da Queimada está por aqui, né? Aqui é a Serra de Antônio Pereira, né, compondo então o anticlinal de Mariana, né? Então, isso foi estudado, né, em termos das características geomorfológicas, as áreas de extrativas que aumentam a rugosidade e a extração interfere então na paisagem, não é isso? Extração de ouro, topázio, quartzito e bauxita interferem nisso aí, gerando então graus de rugosidade diferenciados. Então você pode cartografar essa área toda, né? E ela não tem como qualificar, sobretudo as áreas de ouro, né? Ouro e quartzito, né? Sobretudo, né? Topázio menos um pouco, né? Mas quem conhece o vermelhão sabe, né, que aquilo lá não é utilizável, não tem como se utilizar mais, né? E então são exemplos disso aí, com características, né? A Serra de Ouro Preto, né, tem a utilização, a subida né, dos morros novamente pela população com menos recursos, né, econômicos, né, e vai reocupar as áreas de mineração aqui em situações complexas, né? E a rugosidade ainda do Morro da Queimada, de parte daquelas áreas mexidas, é alta, né, dentro da região central da cidade, né? Não vou entrar em detalhe nisso. Também poucos, acho que vocês todos devem saber, mas né, nem todo mundo sabe, que a região do campus do Morro do Cruzeiro era uma mina de bauxita exaurida, né? Esse topo não era plano assim, né? Ele tinha uma morfologia diferente, tinha um lago nessa região, mais ou menos onde é que é ali o campo de futebol, né? Ali era uma depressão, tanto é que ali alaga sempre, né? O pessoal tomava, eu já vi fotos, né? O pessoal
tinha um trampolim, assim, os meninos pulavam de cabeça dentro da água. Então, isso tudo foi, foi tudo lavrado, a bauxita foi lavrada, né? E depois foi abandonado, né? E deixou aquilo lá, né? E pouco a pouco foi cedido o terreno, né, para a universidade, quando ela foi instalada na década de 70, e ela foi utilizando aquilo, né, e parte daquele conjunto foi habitado, né, por outras pessoas, Morro do Cruzeiro, enfim. Tem uma série de coisas interessantes nesse aspecto, né, que é um uso do local. Ele não é requalificável intencionalmente, ele foi um uso misto, né, de ocupação. Morro do Cruzeiro, por exemplo, onde eu moro, ele foi criado, aliás, poucas pessoas sabem disso também. Essas casas do Morro do Cruzeiro foram feitas para abrigar o pessoal da grande enchente de 79 e desmoronou os morros da Serra de Ouro Preto e muita gente perdeu tudo. E foram feitas as casas aqui no Morro do Cruzeiro. A atividade de extensão dos estudantes de engenharia civil, sobretudo da Escola de Minas, que fizeram as casas, fizeram o modelo das casas, entraram com os projetos, né? E com o material também, testando materiais diferentes. Isso tudo foi feito pela ação extensionista da universidade, né? Muita gente acha que a engenharia civil não tem extensionismo, né? Mas veja, é um exemplo claro, né, do que foi feito. Hoje está muito descaracterizado, evidentemente, muito mudou, né? Porque é uma área hoje que assume importância pela universidade, né? Está próxima à universidade. Mas tudo isso aí, então, são utilizações, né, e características de lá. O relevo decorrente da atividade mineradora no Morro do Gogô, né, e de Santo Antônio, né, isso na encosta, né, da aba, né, da Serra de Antônio Pereira, né, isso aqui tudo é área remexida, né, pela mineração do ouro, e deixa lá características que são impossíveis de serem requalificadas, né, ocupadas aleatoriamente sim, mas não requalificadas. Coisas desse tipo fantástico, né, se vocês olharem para aqui. Isso aqui são shafts, são, como é que eu vou dizer? Chama sarilhos, né? O nome regional é sarilho. Então, as pessoas queriam atingir o ouro aqui embaixo e faziam furos. Isso aqui tudo era rocha, né? Faziam furos verticais e acoplados com os horizontais para poder acessar aqueles locais, ter ventilação. Então, tem uma série de sarilhos colocados, né? Bocas de galeria, que isso tudo aqui não era, essa escarpa não é uma escarpa natural, é uma escarpa modificada, não existia isso, né? Então está lá registrado, né, nessa região, atividade mineira. E esse espetacular, né, Las Médulas na Espanha, é o que sobrou da mineração de ouro da época romana, né, os 2 primeiros séculos, né, da era atual, né? Então veja, essa paisagem é toda modificada, né? Isso aqui são zonas de retirada, isso aqui é fantástico para quem é, né, geologia também, né? São depósitos de leques aluviais, cujos os fragmentos, né, da fração cascalho para cima eram auríferos. Então os romanos colocaram milhares de escravos aí, né, para retirar o ouro dessa região, e essa paisagem modificada está lá, e hoje é patrimônio cultural e natural da humanidade, né? Las Médulas. Nunca fui. Gostaria de, quem sabe, um dia. É espetacular, né? Lembra muito pela rugosidade a região do ouro aqui, lá em Antônio Pereira, quem conhece ali, né? Muito parecido assim. A rugosidade, não a paisagem, né? Mas é impossível de você requalificar isso, né? E o terceiro tipo, que é muito interessante também, é o de paisagem exumada. O que é isso? Através do processo de mineração, foi exposto uma superfície geomorfológica antiga, existente, que foi capeada por processo de coluvianamento e pedogenéticos, né? E essa superfície persiste. E o processo da mineração de diamante, no caso de Igatu,
Chapada Diamantina, no município de Andaraí, e de Cerro del Hierro, né, lá na província de Andaluzia, sul da Espanha. São dois exemplos fantásticos disso, né? Então, aqui tem essas classificações todas. Eu vou mostrar, então, essa parte aqui de Igatu de Cerro del Hierro. Eis a paisagem atual, né? Para quem já foi, Chapada Diamantina, acho que metade do pessoal, menos da metade do pessoal foi. Alguns foram comigo no TLE, outros foram com outras pessoas, né? E outros foram como turistas, né? Não é na região do Monte Chapéu, mas é Andaraí um pouco mais a sul, né? Então, essa paisagem são quartos orenitos, né? Com fraturas, né? Assim, abertas, né? Uma vegetação arbórea entre os blocos de quartzito e herbácea, cactácea, né? E arbustiva, às vezes, arbustiva e com cactáceas e algumas herbáceas em alguns locais, no topo dos morros, né? É essa circunstância que está desenhada aqui ao lado. Isso foi causado, né, pelo processo de mineração do diamante e do carbonado, que é um diamante esteticamente não utilizável, mas que foi utilizado como abrasivo de brocas, né? O diamante, o carbonado da Chapada Diamantina, de Lençóis e de Igatu, foi utilizado para abrir os canais do Panamá e de Suez, né? Foi utilizado como abrasivo. Então, durante muito tempo, ele tinha um grande valor, justamente por isso, né? Então, onde que estavam esses diamantes? Estavam nos depósitos coluvionares, preenchendo fraturas antigas aqui. Essa paisagem, então, ela foi esvaziada pelo processo de retirada do cascalho para achar esses diamantes carbonados e para exportá-los, retirados dali. Consequentemente, a paisagem superior também, aqui em cima, foi tudo modificado. Esses montes aqui, ó, são restos desse material escavado aqui, né? Pode parecer curioso, né? Mas por que isso? Que o garimpeiro, ele, como todos nós, né, usa o princípio da conservação da energia. Ele vai retirar o cascalho, né, das fendas, né, das falhas, das fraturas, e não vai levar lá para longe. Ele vai colocar do lado para poder até acessar ali, do lado, né? Era, era um regime, né, de chuvas, não é úmido como é aqui, né? Então, eles amontoavam do lado. Aqui a gente vê, às vezes, tem umas pilhas ainda aqui preservadas em alguns locais. Esvaziava-se isso aqui, né? Depois retirava o material. Como essa zona aqui, atualmente, ela fica mais úmida devido à menor insolação e a mais profunda, então ela é propícia e acumula finos, né? Ela é propícia, então, ao crescimento de árvores. E aqui em cima dos quartos orenitos, fica estéril, né? Porque é um solo litólico. Só que é um solo litólico antrópico, né? Então, essa aqui, ó, vamos olhar aqui primeiro, depois a gente vê para lá. Essa aqui era a situação original, que você tinha um solo acima, né? Esse solo coluvionar, né? Antes do garimpo, ele preenchia, né, as fraturas. Aqui tinha os diamantes, os carbonados, e aqui tinha um solo que sustentava, porque estava acumulando durante anos, uma meia encosta suave, né, sustentava uma vegetação arbórea, né? E onde exposto você tinha, então, os cactos ali. Com o processo de garimpo, aquilo foi esvaziado, né? Se transformou a paisagem até a situação atual. Então, essa aqui é a Vila de Igatu, é um centro turístico fantástico lá, vale a pena ir, quem não conhece. Belíssimo local, né? Belíssimo mesmo. E aqui são as fraturas esvaziadas. Inclusive, dentro da cidade de Igatu, tem uma série de fraturas esvaziadas, né, com essas características aqui, né? Uma paisagem modificada. Veja que a vegetação fora da zona do garimpo, ela é arbórea, né? Só na região aqui, nas encostas, né? Na região aqui, ela, claro, ela foi toda modificada por esse processo. Então, exumou uma paisagem anterior, porque isso aqui foi preenchido, né, pelo colúvio, né? O outro é Cerro del Hierro, né? Então, aqui está a paisagem exumada lá, fantástica também, ó.
Isso aqui é um calcário que tinha uma superfície que no terciário foi coberta, né? A topografia, a morfologia no terreno não era essa, né? Durante o terciário foi coberta por arenitos ricos em ferro, né? O relevo kárstico aqui foi coberto. E os ingleses exploraram isso aí ao longo do tempo e exumaram a paisagem kárstica ali existente. Então, essa é a paisagem com esses lapiás, essas coisas todas, né? Uma paisagem anterior, e eles retiravam ferro dessas regiões presentes. Então, tornou-se aí uma paisagem exumada. Deixa eu voltar aqui. Hoje é um monumento natural espanhol, é um geossítio, né? Importante lá, e que você pode ver então essa paisagem. Não era terciário paleogênico, né? Então está aí presente. Isso, com isso a gente encerra então as apresentações de hoje. Alguma observação, alguma dúvida, alguma coisa, gente? Além da que vocês já falaram. Professor, Oi. só para contribuir que além da questão da mineração em si, a explotação de água, puxando para o meu trabalho, né, a explotação de água também altera bastante a paisagem, principalmente por causa de superexplotação, né? Que aumenta os casos de abatimento e altera também bastante a paisagem. Perfeito, Camila. Isso tá tudo por trabalhar ainda. Você percebe? Não sei se você está percebendo o que você está falando. Você sabe disso, né? A sociedade sabe, quer dizer, os cientistas sabem. Mas, por exemplo, cartografar essas áreas causadas, rebaixamentos dos aquíferos, sobretudo nos calcários, né, como o que você trabalha, né, é uma coisa. Então você tem as dolinas naturais, você tem os abatimentos todos, né, mas a preocupação que vocês têm, né, você lá dentro do grupo, não trabalha com a questão da instabilidade na região de Sete Lagoas, não é? E aquelas preocupações. Mas essa cartografia, mesmo, inclusive, fora da região urbana de Sete Lagoas, né, essa cartografia tem que ser deixada, no sentido de que ela vai ser um instrumento de ordenamento territorial do futuro, né? Então, tudo isso está por ser feito, né? Essa cartografia de intervenções antrópicas, né? Áreas de rebaixamento, áreas instáveis, né? Tudo isso aí é fundamental. Né? Sim, e até mesmo a questão dos problemas geotécnicos tem também, por exemplo, no caso de Sete Lagoas, que interfere muito na questão social da cidade, já que o nome da cidade se dá por causa das lagoas e elas estão sumindo por causa da superexplotação, né? Isso. E veja, então, estou pegando seu exemplo agora, né? Embora o Galvão não tivesse ideia, eu acho que ele não tem ideia, né, dessa relação dos projetos, do seu projeto, sobretudo, com essa grande visão, né? Porque eu acho que ele não teve tempo de discutir isso aí dentro do programa em si, o programa não tem feito seminários internos, né? É extremamente ligado a isso, né? Tem consequências importantes, né? O estudo da questão da cidade está dentro de um contexto muito maior, que é esse de entender os efeitos da ação humana no sentido mais amplo, né? E não somente o problema em si, que a Camila está estudando, mas um problema maior, está dentro de uma concepção maior, né? Então é muito legal, mesmo que talvez você nem soubesse disso, muito provavelmente, porque o tempo, né, que você entrou e a velocidade com que as transformações, né, no Brasil aconteceram não permitiram, né, uma visão desse todo, né? Mas é impressionante, né? Assim, tudo isso é conectado e a gente tem essa responsabilidade, enquanto programa de pós-graduação, na área de concentração, de ter esse entendimento, né? De lutar por isso aí, né? Para esse entendimento maior, né? Porque a gente contribui. Eu sei que você está preocupado com sua formação, com sua ação profissional, cada um de nós está, né? Claro que é assim mesmo. Mas nós estamos contribuindo com a sociedade, né? E nunca tão diretamente quanto a questão ambiental nos permite a área de geologia em si, né? Ela permite muito, né? E isso é a insistência, né? Esse entendimento
né, fortalece a necessidade de você divulgar os seus trabalhos nos eventos, fazer comunicação com a sociedade, sim, né, de maneira simplificada, né? A comunicação, a geocomunicação, que é o nome que se dá a isso, né? Os artigos, né, não somente para, né, para a carreira acadêmica, mas também esse daí, de falar com, né, com a sociedade. Tudo isso aí são aspectos que nós temos que explorar, né? Porque é nossa ação, né? É ação dentro da área de concentração. Então, ela transcende aquilo que é inicialmente imaginado por alguns, né? Não estou dizendo que são todos dessa forma, né? Mas Sim, é importante. e só complementando que o nosso papel nessa história toda, que igual, por exemplo, eles estão muito preocupados de sumir as lagoas que dão numa cidade e tudo, e a primeira coisa que eles pensaram foi impermeabilizar o fundo das lagoas. E não teve nenhum estudo antes para saber se, por exemplo, pode ser uma área de recarga, vai atrapalhar mais ainda, e vai virar uma bola de neve isso. Porque tudo é intuitivo, né, Camila? O pessoal vai na parte intuitiva, né? É a solução prática. Esquece, né? A nossa sociedade não está acostumada com ciência, né? Não está acostumada. Então ela acha, não, eu vai lá onde tem uma ideia brilhante e vai e sai fazendo, né? Tudo empírico demais, né? Então a sua contribuição, a contribuição dos trabalhos lá vai ser no sentido amplo, né? De, olha, tem ciência, a ciência ela pode ser, ela é importante para isso. A ciência não sabe fazer intervenção física, né? Nesse caso, a medicina sabe, né? Por exemplo. Né? Mas no nosso caso, nós não sabemos. Mas damos as bases, né? Podemos dar as bases necessárias, né? Para que isso seja feito de maneira sustentável, né? E é isso que é importante também entender, né? Então, eu acho muito legal. Um projeto que, desde o momento quando você começou, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre ele, né? Em outras disciplinas, né? Isso eu achei bem interessante, né? Acho que essas intervenções, esses estudos, né? Eles são importantíssimos aí, né? E assim são com todos, né? Acho que tem que achar o local, da maneira como cada um trabalha, né? E o que ele representa para a sociedade brasileira, né? Ok, moçada? Tá tudo bem. Na sexta-feira a gente se encontra novamente às 10 horas, né? E vamos em frente aí. Eu acho que foi, pelo menos a parte, eu tenho certeza que foi interessante, mas a parte de Gaia vai ajudar lá na terceira tarefa, né? Que também pode ser importante aí, né? E aí, na sexta-feira, como eu conversei com alguns de vocês já, procurem trazer aí, chegar a um consenso de quantos dias aí vocês necessitarão para fazer essa tarefa, né? Como eu tinha dito, não pode descolar demais do tempo, porque cada um de vocês tem atividades outras, vem outras disciplinas, e isso acaba por vocês não conseguirem terminar de uma maneira adequada. Ok? Tá bom, então. Até a próxima. E vamos em frente. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Até.